Acho que vai... Recording is on. Escutaram? Recording is on, ok? Então, gente, olha só. Vamos pegar aqui o texto que vocês já trabalharam. Perdão, deixe-me... Esse aqui não era... Vamos ouvir a leitura do texto em hebraico? Será que vocês conseguem ouvir? Não, né? Eu acho que eu teria que compartilhar de forma diferente aqui na semana passada. Vocês chegaram a ouvir o texto em hebraico? Da maneira como eu coloquei para vocês lá? Sim, sim. Tá. Sim, Bruno. É porque eu não vou conseguir colocar, infelizmente, o Meeting ele tem esse defeito na hora de compartilhar uma tela com som, ele cria dificuldades mais do que... Bom, eu passei para vocês esse documento Google, correto? Quer dizer, não apareceu ainda aí, mas é esse que vai aparecer. Eu passei esse documento Google, e para ajudar vocês, eu não sei se ajudou ou se atrapalhou, eu peguei o mesmo texto e fiz uma versão onde as partículas elas são separadas da raiz, deixando a raiz mais à mostra. Perguntando a vocês com toda sinceridade, ajudou ou atrapalhou? Ajudou, professor. Ajudou, né? Assim, em algumas palavras, como alguns elementos eles são lidos junto, né? Ele é colado. Isso, aí confundia, porque apareciam coisas que normalmente não apareceriam, né, no formato compacto, que é como o judeu escreve. Está aqui, esse documento aqui, deixe-me... aqui, a gente... Oh, coisa... Vamos ver se... Está aqui... Deixa eu botar na área de trabalho aqui, só para poder trabalhar. Isso. Então, notem, ele aqui deveria estar junto, vá, yei, bimei, né? Então, ele vai separando para que a gente possa descobrir a raiz aqui. Nesse caso aqui, a raiz, ela se reduziu a 2 letrinhas apenas. Nesse caso aqui, já ficou mais fácil, porque a raiz já está toda aqui, chafate. E nesse aqui, olha, achofetim, que no outro texto, olha só, né? Opa, está aqui. Nesse outro texto, que é o texto que a gente está usando, né? Note, achofetim, a raiz está aqui, correto? Achofetim. Então, o que aquele texto que nós acabamos de ver faz? Ele separa esse A e para você saber que tem um artigo aqui. Mesma coisa, ele separa esse vav consecutivo do verbo raiar, que é esse verbo aqui, que ele está também no ictol. Como é que eu sei que esse verbo e esse estão no ictol? Pelo prefixo, muito bom. Isso aí. No caso aqui, porque o vav tem o A embaixo, o patá, ele não tem, o normal seria ele ter o shevá,
Por causa disso, esse tempo é chamado de Vaiktol. E ele, embora o Ikhtol seja normalmente traduzido no presente ou no futuro, todas as vezes que vocês encontrarem um Vaiktol, com Vav e Tatá embaixo, é um verbo histórico, quer dizer, ele vai se referir a uma narrativa no passado. E todos os Vaiktóis em seguida se referem exatamente ao mesmo tempo em que aquilo aconteceu. É um chamado tempo narrativo histórico. Ok? Isso ajuda muito na hora de delimitar a perícope. Quando vocês tiverem que delimitar a perícope, vocês vão perceber a sequência narrativa pela sequência de Vaiktol que vai sendo formada. Então, vocês vão saber onde o texto começa e termina e onde o parágrafo muda para contar um segundo lance daquela história. Então, você tem a mudança de perícope. Tá? Então, é interessante vocês prestarem atenção, desde já, nessa ideia do Vaiktol. Tá? Outra coisa que acontece é, por exemplo, esse B aqui, né, esse beit, que é uma preposição. Ele deveria ser vocalizado com o Shevá. Mas, por causa da primeira letra da palavra seguinte, que tem um kametz, e aqui tem um artigo, este artigo vai roubar o kametz daqui, então esse kametz que está aqui, ele está indicando, olha, está vendo esse vazio aqui, é preenchido por essa letra. Querem ver? Olha, eu vou mudar aqui. Ó, Baaretz. Estão vendo? Olha, Baaretz. O que esse dagesh indica para a gente? Ele é indicado aqui, olha, está aqui o dagesh, porque é do Begat Kefat, começa a frase, então ele tem que ter dagesh, e esse kametz é a reprodução do kametz do Aleph. Por quê? Porque o Aleph não aceita patá. Então, por conta disso, a preposição vai receber o kametz, isso. Isso aqui são aquelas regrinhas de pontuação e tal. Diga. Nesse caso aí não era... Porque o Aleph não aceita dagesh e aí passa o kametz para o artigo, para alongar, isso. Não é isso? E o artigo ele está pressuposto aí. Exatamente. Como o Aleph não aceita patá, ele aceita kametz, ele não aceita, ele precisa ser alongado por causa do artigo, porque ele não aceita o dagesh. Lembra? O artigo, ele colocaria um dagesh na primeira letra. O Aleph não aceita dagesh. Então, o que acontece? A letra do Aleph é fortalecida e vira kametz. E aí, o artigo recebe o kametz também. Tá? Então, continuando aqui. Vamos lá. Então, como é que vocês traduziram essa primeira linha aí? E aconteceu nos dias, né, julgavam os juízes. Seria, nos dias, vocês podem pôr assim, olha, em que, subentende-se, julgavam. Nesse caso, os juízes. O primeiro é verbo e o segundo é plural, né? Os juízes. Certo? E aconteceu nos dias. Diga. Por que em que está em parênteses? Eu vou explicar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, essa letra está muito grande para caber aqui. E eu vou botar do lado de cá para ficar melhor. Porque ele é pressuposto, esse shefot ashofetim, esse shefot está no infinito construto. O infinito construto, lembra, o construto pressupõe um D logo depois. Então, vamos lá. Se aconteceu nos dias
nos dias julgar dos juízes, esse julgar dos juízes, ele tem que ser passado para o português. O hebraico entende. Se eu disser, aconteceu nos dias julgar de juízes, ele entende que é no dia em que julgavam os juízes. Só que nós não entendemos isso. O que a gente faz? A gente põe entre parênteses para dizer que, embora não esteja explícito no texto, ele tem que ser subentendido. Ok? Porque ele pega o infinito construto do verbo julgar e constrói com o absoluto do substantivo juízes. Então, no julgar dos juízes, seria no julgar dos juízes, nos dias em que julgavam os juízes. Deu para entender? Ficou claro? Ou... Entendi. Isso não tem nada a ver com o que aparece lá no grego ali, entre colchete, em relação aos textos? Não. No nosso texto do grego, a nossa versão revista e atualizada, ela coloca entre colchetes aqueles textos que não recebem nota A nem B da comissão. A comissão que escolhe o texto original, ela dá 4 tipos de nota. A, certeza absoluta que é o texto original. B, uma certeza muito grande de ser o texto original. C, uma pequena certeza daquele texto ser original. E D, uma grande probabilidade de não ser o texto original. Quando recebe C ou D, a comissão faz um julgamento e diz, não, nós achamos que é o original. Então, eles põem entre colchetes para indicar que, embora o texto tenha uma nota menor, a comissão julgou por bem incluir na tradução. É uma maneira honesta de dizer que a nossa opinião aqui, que o texto é esse. Entendeu? Isso indica integridade da comissão com a tradução e com o uso dos originais. Eles só foram infelizes ao explicar isso, porque ele diz, os textos em colchetes não se encontram nos melhores textos originais. Aí confunde a cabeça de todo mundo. Ok? Nesse caso aqui, é a nossa pressuposição da tradução. Você até poderia colocar o seguinte, olha, aconteceu nos dias, para fazer uma tradução ultraliteral, se você me entregasse assim, olha, julgar de os juízes, para mim está traduzido, é o que está escrito aí. Aconteceu nos dias, julgar de os juízes, é isso que está escrito em hebraico. Para mim, está traduzido. Mas como eu estou querendo já dar um jeito de ficar mais compreensível, eu uso esses parênteses para dizer o que não está explícito no texto, mas está subentendido. Então, e aconteceu nos... Diga. Então são dois construtos aí. É o e-mail e o Shefud. Exatamente. É uma cadeia de construtos. Então, você tem um construto construído com outro que vai estar construído com o absoluto. Então, é no dia do julgar dos juízes. Aí, olha só, nos dias do... Foi bom você ter falado. Nos dias de julgar de os juízes, essa é a tradução ultraliteral mesmo. Então, são dois construtos mesmo. Você sabe que é construto aqui por causa do EI, que vai aparecer em vários lugares aí. Então, olha, aconteceu nos dias de julgar de os juízes, né? E aí vem a segunda frase. E aconteceu, vamos repetir porque está dizendo a mesma coisa, e aconteceu uma fome. Por que uma fome? Não tem artigo. Exatamente. Uma fome B-A-A-A.
Ba'aretz, Ba'aretz, ok? Fome na terra. Eu coloquei houve fome. Pode ser houve, tá correto. Eu também acho que coloquei houve. Está correto, está correto. É que como nós traduzimos o primeiro vai aí como aconteceu, eu estou optando por traduzir o segundo. Eu poderia colocar assim, ao invés de aconteceu, e houve nos dias de julgar de os juízes, e houve uma fome em a terra. Ok? Vamos manter aqui a tradução ultraliteral, tá? Aí vem, Vaielek, eu já estou lendo, devia mandar vocês lerem, né? Espera aí, deixa eu... Fiz besteira aqui, deixa eu arrumar a besteira que eu fiz. Não. Isso, voltou aqui. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Ao invés de... Vou voltar ao tamanho normal, mas vou colocar em 150. Ficou bom assim? Vamos lá, brincando de oculista. Ou é melhor assim? Acho que do outro jeito estava melhor. Outro jeito. Oculista que vai. Bom assim ou assim? Né? Não, antes. Antes? Antes estava maior ainda. Aí é mais de 200%. Exame de ótica, gente. É mais de 200%. Vamos lá, deixa eu... Assim, tá bom? Para mim tá bom. Então, olha só. Vamos aproveitar. Dá uma olhadinha. Tem um monte de risquinho aqui que a gente está desprezando na hora de fazer a tradução, porque a gente não sabe o significado desses sinais maçoréticos. Mas tem um deles aqui, por azar, esse aqui está bem lá. O que eu ia dizer para vocês, eu só vou poder dizer na próxima frase. Nesse aqui não vai dar, não. Nós vamos ter que usar aqui. Então, vamos lá. Vaielek. Ok? Vaielek. Que verbo é esse? Qual é a raiz dele? Melek. Melek não é Melek. Não é Melek. É de vir, não é? Peraí. Não, Vaielek foi, é ir. Pegando... Bom, deixa eu pegar aqui como é que chamam? Os termos de Ruth, o vocabulário. Alak, exatamente. O verbo está aqui, olha. Alak, se eu não me engano. Partiu. Isso. Halak. Halak. Partiu. Não é halak, não. Partiu ir, andar, trazer. Eu estou achando que é halak, ir, andar, trazer. Tem partir aí? Pode ser traduzido por partir, sim. Pode ir. Tem. Ir é o mesmo que partir. Está aqui, ó. Esse verbo aqui, ó. Halak. Halak. Só que esse re, ele se perde por causa por ser um verbo fraco. Então, cai o Aleph, tá? Na primeira posição tem não é Aleph, perdão. Na primeira posição tem um re. É um perre, que é chamado esse... É isso mesmo? Pau. Na primeira posição ele tem um re. Então, ele é um verbo fraco. Por causa disso, ele perde essa primeira posição. Quando ele vai para o ictol, que é o caso aqui, é também um vaiktol, tá? Tem o vav aqui, e depois tem o ictol aqui. Esse ictol, ele está com um dagueche aqui, justamente porque este verbo, ele está, se eu não me engano, ele tem alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vaielek. Ruth 1, né? Ruth 2 ainda é cedo. Vamos lá. Ruth 1, 2. Não. É 1 ainda.
Havelá. Vaielek, esse Vaielek, ele está no Cal, é um Vaiktol, na terceira pessoa do singular. Tá certinho, era isso mesmo. Não tem esse dagueche aí, provavelmente não tem nenhum significado especial. Então, e foi, ou partiu, pode ser, tá ok? Então, deixa eu diminuir o tamanho dessa letra. Vamos lá. Então, e foi, eu estou sendo literal, tá ok? E foi ish. Um homem no singular, no indefinido, né? Porque não tem artigo. Um homem mi Bethlehem. Então, vamos lá. Vamos lá. Da, vamos fazer assim. Como essa casa como essa casa faz parte do nome da cidade, a gente vai entender que ela é definida, embora ela não tenha artigo. Tá ok? Então, casa de pão. Casa de pão é o nome da cidade. Em inglês é mais parecido. Bethlehem. Ó, exatamente, ó, Bethlehem. Ok? Então, foi um homem de Bethlehem, de Belém, de Judá. Então, olha só, Bethlehem Bethlehem é considerado uma palavra só em construção com Judá. Então, é de Judá. Ajudar. Ok? E aqui, Lagur. Estrangeiro. Sim. Esse lá, o que é isso? Viver como estrangeiro. Isso. Por que é viver? Porque qual é o tempo desse verbo? Qual é a conjugação desse verbo? Habitar seria errado? Habitar não seria errado. A tradução está correta. Habitar, viver. A tradução mais correta seria para viver como estrangeiro residente. Porque essa palavra gur é muito específica. É um estrangeiro que vai morar num lugar, ele não tem direito às leis do país. Às vezes ele tem uns direitos muito diminuídos. É a figura do refugiado, é a figura do migrante, do camarada que vive legal num país, que não tem o green card. É exatamente essa figura. Entendeu? Ele está ali para tentar a vida, então ele vai aceitar um trabalho que ninguém aceita, ele vai trabalhar ganhando menos do que os outros, porque ele não tem os direitos trabalhistas garantidos. É claro que eu estou falando isso em termos atuais, mas se você transportar para a época, é bem isso mesmo. Ele não é considerado cidadão da cidade. Isso é muito importante no Novo Testamento, porque esse era o grande problema dos cristãos do primeiro século. Como eles começavam eles deixavam de adorar os deuses das casas onde eles viviam. Normalmente eles moravam em uma espécie assim de confrarias, onde os profissionais iguais a ele trabalhavam juntos. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai procurar uma dessas confrarias, porque ele era fazedor de tendas, então ele vai para trabalhar como estrangeiro residente. Então ele chega na casa onde estava lá aquele casal, Áquila e Priscila, e onde havia outros fazedores de tendas, e diz, olha, eu estou passando uns dias aqui na cidade, acabou meu dinheiro, posso ficar aqui com vocês? Então ele era recebido na casa, recebia alimentação, mas ele pagava com o trabalho. Ele trabalhava junto com os outros,
E aí, na hora de vender as coisas, vender as tendas, alguma coisa, um pouquinho do dinheiro ia para ele ou era dado em forma de comida. Percebeu? Só que o que acontecia com os cristãos do primeiro século? Como eles não mais prestavam homenagens aos padroeiros, aos deuses do lar daquela casa, eles eram mal vistos pelos outros. Se o negócio ia mal, a culpa era de quem? Do cristão que não prestou os devidos respeitos aos nossos padroeiros. Então, nosso padroeiro está nos castigando. O que eles faziam? Botavam o cara para fora da casa e o cara virava paróicos. Paróicos é aquele que está do lado da casa. Que é a tradução de gur. Quando a Septuaginta vai traduzir gur, ela traduz por paróicos. Então, os cristãos do primeiro século, assim como o Elimeleque, passou a viver em paroikia, que é a origem da palavra Paróquia. paróquia. O que é a paróquia? A paróquia é o grupo de cristãos de uma determinada região que não pertencem a este mundo, mas estão vivendo neste mundo como estrangeiros residentes. É a paróquia. E essa palavra, lagur, é a origem da paróquia. Ok? Então, se um dia alguém falar assim, como é que está a tua paróquia? Você se sinta honrado, porque paróquia é uma palavra nobre. Tanto é que nos Estados Unidos e na Europa, os protestantes têm a sua paróquia, é a nossa congregação, são os crentes da nossa igreja, que estão debaixo da minha supervisão espiritual. Eles são os estrangeiros residentes que vivem nesse mundo como peregrinos. E eles podem cantar, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim é para onde vou. O Elimeleque chegou lá em Moabe cantando essa música. Professor. Oi. Eu coloquei saiu a peregrinar. Também está correto. Não, está certo. Saiu a peregrinar. Então, olha só. E foi um homem da casa de pão de Judá para... vamos colocar peregrinar ou vamos colocar... onde que está aqui? Eu pus no lugar errado. Para, porque o ler significa para. Okay? Para... peregrinar é uma boa palavra. Ou para viver como peregrino, ou para viver como estrangeiro, ou para... qual foi a outra palavra que vocês usaram? Perambular não é uma boa palavra, tá? Perambular não seria uma boa tradução. Querem ver? Só para a gente ver, isso vale a pena, porque você pega aqui, lagur, clica aqui. Podia ser tabernacular? Olha, tabernacular não é bem a palavra. Embora seja uma palavra muito boa, tabernacular é mais usado para traduzir o encarnar do Novo Testamento. E quando Deus, porque no caso, quando Deus sai do Monte Sinai, simbolicamente, e pousa sobre a casa, ele vem tabernacular com os homens. Então, ele vem montar a sua tenda entre nós, e aí o status de quem tabernacula é um status superior do que aquele com quem ele está tabernaculando. Já o gur é um status inferior dos moradores locais. Então, embora a palavra seja muito bem lembrada, não é uma boa tradução para gur. Eu tinha pensado no sentido da habitação temporária, mas está ok. Sim, poderia ser usado, mas não é a melhor tradução, porque pode ser confundido com, assim, ele chegou como superior lá em Moabe. Mas não, ele não chegou como superior, como Deus chega e se deixa habitar entre os homens.
Entendeu? É só para não haver essa confusão. Olha aqui, ó. Gur é habitar como estrangeiro. Querem ver a palavra... olha aqui, ó. Habitar como estrangeiro. Está aqui. Peregrinar, forasteiros, morar, ficar, habitar, habitará, morar. Querem ver só uma coisa? Ela aparece 82 vezes no Antigo Testamento, na tradução Revista Atualizada, e o dicionário fala o seguinte sobre ela. Isso aqui vale a pena vocês, na hora de fazer uma exegese, vale a pena, olha, gur, habitar como estrangeiro, tornar-se um refugiado, no hitpoléu, permanecer ou parar como um estrangeiro, né? O substantivo peregrino, estrangeiro, tem a ver com hospitalidade, magor, né? Local de residência. Opa! Puxa, vamos lá, voltando aqui. A raiz, no sentido de viver como estrangeiro, não é comprovado fora das línguas semitas do Noroeste. O acadiano guru, estabelecer, pode ser uma palavra emprestada da raiz ger. E aqui ele vai falar sobre as coisas, ele é muito... É um nome de um campo soviético, né? Onde morreu muita gente, Gulag. Sim, o Gulag, mas vamos lembrar que a língua eslava ela é muito distante da língua hebraica, então as duas palavras provavelmente não são cognatas, elas não têm um relacionamento. Gulag, em russo, significa, como é que é? Exílio. Tá? É diferente do... Embora seja interessante, é parecida, né? Pode ser que elas tenham até uma origem remota, lá na época de Noé, tal, da Torre de Babel, mas ela significa exílio. Você vai para o Gulag, você vai para o exílio. É um exílio num lugar ermo e deserto, e depois se transforma num lugar cercado, que é a prisão, o Gulag russo. Então, vamos lá, olha. Ger ocorre 81 vezes no texto massorético, mas algumas dessas ocorrências são incertas. Se refira... aqui vai ter uma boa análise da palavra, tá bom? E ela vai mostrar aqui, olha, os usos que a palavra tem. Significado, morar entre nós, habitar, peregrinar, tudo isso. Olha aqui, quem é chamado de Ger no Antigo Testamento? Abraão, Jacó, Isaac, uma mulher, a mulher sunamita que ajudou Eliseu, Ló, os 5 irmãos de José, ok? Os israelitas, tá? Então, percebam que é uma palavra importante na questão da tradução. Vamos voltar aqui para o texto, né? Para peregrinar, Bishdei Moav. Esse Bishdei. Aqui, ó. Então, professor, eu coloquei na terra. Sim. Ou no campo. Sim. Shdei é território, terra, campo. Todas essas traduções são possíveis. Eu colocaria território, né? Mas terra, campo também serve. Por que a palavra original não é Shdei? É Shad, não é? Shad. Por que está Shdei? No caso, Shdei aqui, esse... Um construto, não está? Exatamente. Essa terminação aqui é a terminação de construto plural. Então, seria nas terras ou nos territórios de Moav. Porque essa palavra está no plural construto. Olha aqui, ó. Shdei, tá? Tá no dual, numeral, construto, nas terras de Moab, ou nos territórios de Moab.
para pregar nas terras de Moab. Ok? De Moab. Professor, eu coloquei diga. Nos campos. Também está certo. Também é possível. É uma tradução possível. Shad serve para campo, para território, para terra. Eretz é uma palavra que indica terra mais ampla. Shed é assim um pedaço de terra, é uma espécie assim de sítio, vamos dizer assim, né? Ou um território. Então vamos dizer, o Brasil seria chamado de Aretz, terra. O estado de São Paulo seria chamado de Shat, porque é um território dentro da terra. Ok? Percebam que, tecnicamente, isso é para exegese. Está se estreitando as possibilidades desse homem. Ele sai da terra onde ele morava, porque havia fome lá. E ele sai justamente da casa de pão, porque tem fome na casa de pão. E ele vai para o território que é menor, de Moab. Então, é uma maneira do judeu estar dizendo, olha, este homem está tendo as suas possibilidades de sobrevivência diminuída. Ele está cada vez indo para baixo. Diga. Por que nessa palavra aí ele entrou beit na frente aí mesmo? Vamos lá. Esse B, esse aqui, porque essa é uma preposição que significa em, ou junto. Pishdei significa nos territórios ou nas terras de Moab. Esse B é aquele Bereshit, no princípio, ok? Bereshit bara Elohim. Sempre tem esse B. Lembra o seguinte, as três preposições inseparáveis, que é o B, significa proximidade, é o Lamed, que significa direção, indo para, e o Kaf, que significa comparação, como ou lado a lado. Então, o B significa em, localidade. Então, ele passou a peregrinar nas terras de Moabe, e aí tem aqui um U, V, Isto, Veshnei Benaiv. O que é esse U? É um pronome pessoal da terceira pessoa masculino. Ele e a esposa dele, esse finalzinho aqui significa esposa dele, é um pronome possessivo, e 2 Benaiv, filhos. Ok? Esse Shnei está no construto também, porque todo numeral ele está em construto com a palavra que ele vem. Como a palavra está no plural, ele precisa estar também no plural construto. E o plural construto é feito com esse ei final aqui. Então, ele e a sua mulher, a sua esposa, e 2 filhos. Okay? Os 2 filhos aqui não tem possessivo. Então, seria assim, quase que um ponto e vírgula aqui, né? Aqui não é 2 pontos, ponto e vírgula. Ele, sua mulher e 2 filhos. Professor, então não entra esse pronome possessivo, não? Seus? No caso dos filhos, não. Deixe-me ver. Não, Benaiv, esse aiv final aí, se eu não me engano, ele... Deixa eu ver aqui, vou conferir aqui. O Vesto Veshnei Benaiv. Benaiv é um substantivo, ben, e ele tá, sim, ele tem
ele está em construto com o, que é seu. Então, entra os seus também. Você tem razão. E Tem que traduzir com seus isso, dois. é correto. É o Ive final aí. O Ive é esses seus. Quero ver, essa semana eu vou colocar para vocês um vídeo falando sobre os pronomes possessivos, os pronomes que são ligados no final e dão essa ideia de meu filho, filho dele, minha mulher, mulher dele, marido dela, são as palavras. No caso, os filhos são dele, então é Benaiv. A mulher é dele, é Ishto. Esse O é dele. Ok? Então, olha, e foi um homem de a casa de pão, que é Belém, de Judá, para peregrinar nas terras de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ok? Evaldo, Diga. no caso, esse Shidei também vai ser terras de, né? Por Terras causa dessa de. terminação, não é? Isso. Terra aí também está no plural, né? Sim, terras de. Está no plural. Terras de. Exatamente. Mais alguma dúvida? Podemos para frente? Aqui, olha, essa palavra... Então, diga. Nessa questão mesmo que a Bia colocou, nas terras dele. Você colocou que a palavra mais apropriada é território. Uhum. Aí pode colocar entre parênteses, né? Pode. Isso ajuda depois na tradução, né? Ou melhor, ajuda depois na exegese. Você pode pôr aqui, ó, territórios. Lembra, se está no plural, é bom deixar no plural. Então, aqui, ó. Territórios de Moab. Tá? Então, vamos lá. Aqui você tem V, que não é do Vaiktol, porque ele tem Shevá embaixo, mas tem um Shem, que nesse caso não é verbo, é um substantivo. Qual é o substantivo? Shem. Shemuel significa chamado por Deus. Shemot significa os nomes de. Shemot é o nome de Êxodo, do livro de Êxodo. Shem é nome, né? Nome. Só que esse Shem, ele vem grudado no caso aqui, este Shem não é este. Tem um Sham, que é este. Mas o Shem é nome. Quando é com Kametz, é isso? Ele é um advérbio, ele pode significar onde, ou isto, dependendo de onde ele está colocado. Tá? Ele com Kametz não é nome. Ele é isto, ou este, ou neste, ou onde, dependendo da frase. Tá? Nesse caso aqui, esse Shem está do lado de um outro substantivo muito conhecido nosso, com artigo. O que significa 2 substantivos seguidos? E o segundo dele tem artigo. Está ligado ao construto. É ligação de construto, exatamente. Então, e nome do homem, Elimelec. Elimelec. Você até pode pôr um E aqui no meio, entre parênteses, porque a ideia aí é predicativa. Então, deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra, só para caber, senão fica aquela uma coisa enorme lá. Então, vamos lá. E nome de o homem era, lembra, o texto todo está no passado, por causa da cadeia de construto, quer dizer, da cadeia de, perdão, não é de construto, da cadeia de narrativa. Então, e pode até ser um nome de, mas nesse caso... Eu ia até perguntar isso, porque como não tinha artigo antes, mas não fica muito com sentido, né? Sim. E um nome. Note bem.
Porque ele especifica o homem depois. Né? Mas como ele está na cadeia de construto, como o homem está definido, o construto define também. Então, é o nome do homem? Pode ser o nome do homem era Eli, meu Deus, Melec. Ó, Eli tem um finalzinho aqui, significa meu Deus é rei. Elimelec. Professor, diga. Poderia ser, era o nome do homem, Elimelec? Pode. Era o nome do homem Elimelec. Perfeito. Traduz tudo direitinho, tá? Pode ser sim. Elimelec. Veshem. Veshem. Isto. O que é isto? É a mulher. Isso. E o nome? Da mulher. Isto de sua mulher, por causa do to, aqui, mulher dele, né? E o nome de sua mulher, ou da mulher dele, o era também pressupõe. Era Naomi. Notem que o segundo Kametz tem 2 pontinhos. Isso indica que é Kametz Katon e tem som de O. Então, olha aí. Você até pode pôr aqui um apóstrofe, né? Naomi. Professor, o senhor quer que traduza assim ou pode ser o nome? Pode ser Noemi, pode ser português. Eu estou só traduzindo para ficar fixado o nome dela em hebraico. A gente está só transliterando, né? Exatamente. Eu estou transliterando os nomes para a gente gravar aqui. Então, e o nome de sua mulher era Naomi. Veshem Shnei Bnaiv. Esse Shnei Bnaiv já apareceu. E para confirmar que está construto, dessa vez ele aparece com um makef, que é o hífen. Uhum. Tá? Então, olha só. E o nome de seus dois filhos era, esse era também não está escrito aí, mas pressupõe, era Mahlon, tá? Então, vamos lá. Mahlon, B, né? Seria E, Ri, no caso aí, ele está sem daguesh, Ri, Li, On. Mahlon e Rilion. Ok? Legal. Efratim. Eframita, ok. Vamos lá. Da onde que apareceu esse Eframita? Por que ele aparece aí? Eframitas, não está no plural? Sim. Diz que todos eles, todo esse grupo, Elimelec, sua mulher, seus filhos, eram Efraimita de Belém. É interessante porque quem é de Belém não é efraimita. Belém é judeu, é de Judá. Então, notem que já em Belém, mesmo em Belém, eles já tinham um status de ger, de gur. Estrangeiro. Que ger é a palavra, a raiz, de gur, mas era um estrangeiro dentro da própria terra. É mais ou menos o seguinte, um carioca que vai morar no Nordeste. Não dá certo no Nordeste, ele resolve ir para os Estados Unidos como imigrante ilegal. Então, no Nordeste, ele já não é nordestino,
Ele é carioca. Ele já é carioca, carioca, não sei o quê. É bem tratado, porque está dentro da sua terra. Mas agora ele vai para os Estados Unidos e pior, como ilegal. Lá ele vai ser tratado que nem cachorro. Essa é a ideia. Ok? Então, ele está dizendo que ele é efraimita, são efraimitas, todos eles, efraimitas de Belém, agora aqui eu já vou colocar que Betlehem é mais difícil de escrever, né? De Belém de Judá. E aí, Vaiabô, ou Vaiabou, Shidei, Moabe, Vaieu, desculpe, Sham. E aí? Como é que vocês traduziram? Efraimita de Belém de Judá. Como é que vocês traduziram esse Vaiabou? Entrou em Moab. E vieram ou entrou? Porque entrou. Entrou. Bianca colocou vieram. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Efrateus. Hã? Efrateus de Belém. Pode ser Efrateu também. Pode ser Efrateu, porque Efraimita e Efrateu são palavras equivalentes, tá? Efraimitas ou Efrateus de Belém de Judá vieram ou foram a terra de ao território, vou preferir território aqui. Os campos está errado, professor? Aos campos também pode ser, porque aos campos dá a ideia de que eles foram trabalhar para tentar conseguir comida. Tá? Aos campos de Moabe, vai, como é que é? Vaieusham. E aconteceu, então? E aconteceu, boa. Aconteceu aí é interessante, porque é o seguinte, nesse caso aí, esse verbo vaieu, esse u aí é do plural, né? Lembra que o ictol, na terceira pessoa singular, ele não tem sufixo. Na terceira pessoa plural, ele tem o sufixo u. Ok? Aconteceram, então. Aconteceram aí, não é bem aconteceram. Que palavra vocês usariam? Eu até poria um ponto final aqui, porque o vá... Permaneceram lá. Permaneceram, boa, lá. Ficaram, né? Eles aconteceram lá significa, né? Arrasaram lá. Não arrasaram. Eles se quedaram por lá, entendeu? Se encostaram lá. Essa é a ideia do Vaiehu aí. Tá? E eu colocaria qual é a palavra que você usou? Permaneceram. E permaneceram, ou ficaram por lá. Então, permaneceram lá. É meio... Professor, diga. e estavam lá. Está errado? Então... Não, pode ser também. Estavam lá. Estavam lá. Por quê? Porque estavam. Na frase seguinte, vai mudar alguma coisa. A gente já pode dizer que... Ficaram lá, está errado? Ficaram lá, também perfeito. Por quê? Parece que terminou a história, né? Não dá uma impressão assim de... Ok, o homem saiu, tal, houve fome, ele, a mulher, os dois filhos foram para Belém, foram para as campinas de Moabe, para as regiões de Moabe, e ficaram lá. Professor, a primeira vez que eu traduzi, eu coloquei permaneceram ali. Também pode ser. Aí depois eu fui lá para o Logos e ele me deu essa opção de lá. De lá. Mas é porque, vamos imaginar, quem está contando essa história provavelmente está contando de Israel. Então, lá é um bom advérbio para isso. Mas ali também, porque até fica mais próximo. Parece que quem está contando a história está mais próximo. Né? Ficaram ali, naquele lugar. Tomaram aquele lugar como moradia. Bom, mas e aí?
alguma coisa aconteceu. A tragédia não termina aí. A tragédia, ela continua, né? Vayamat Elimelech Ish Naomi. Estão vendo esse negocinho? Sabe aquele frango que você puxa assim para tirar sorte? Não parece? Aquele ossinho do frango, ossinho da sorte? Bem embaixo aqui, do Naomi. Ó. Estão vendo aqui? Esse franguinho da sorte aqui chama Shiluk. O que é o Shiluk? O Shiluk indica o meio da frase. Da oração, na verdade. A oração hebraica normalmente é formada de duas frases. O primeiro hemistíquio e o segundo hemistíquio. Os maçoretas colocavam entre o primeiro e o segundo hemistíquio o Shiluk, para indicar aqui é o meio da frase. Ok? E aí você vai determinar se o período é composto por subordinação ou por coordenação. Em geral, os períodos hebraicos são compostos por coordenação, que vai vav para tudo quanto é lado. Se vocês lerem o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber, esse é um estilo chamado paratático. O que é um estilo paratático? E aconteceu que Jesus foi, e começou a fazer milagres ali, e encontrou os seus discípulos, e falou para eles, e lhes disse. Esse que o Marcos usa muito, é proveniente do vav do hebraico. O hebraico bota vav em tudo quanto é lugar. Deu para entender? Esse estilo é chamado estilo paratático, que é o Marcos usa, e é um hebraísmo, indica a origem hebraica de quem escreve. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês viram quantos Vs tem aqui, né? E esses Vs ajudam a gente a fazer a segmentação da frase. Então, vamos lá. O que é vayamat? E morreu. Isso. O verbo mut, né, é o verbo morrer. E ele está no Vaiktol. Então, ele morreu, vamos colocar aqui embaixo, morreu, só um pouquinho. Então, morreu Elimelech Ish Naomi. Aí pode ser marido ou esposa. Ou esposo de Noemi. Vamos colocar o nome aqui correto. Quer dizer, o nome em português. Marido de Naomi, vírgula, por causa do estilo que ali embaixo. Ok? Vetishaer e Veshnei como é que é? Banaiha. Aí é Banaiha ou Banaia. Não, é Banaiha, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Vatishaner, qual é o tempo aqui? Não. Oi? Me perdi. Isso aqui é um verbo, não é? Vatishaer. Qual é a raiz aqui? Shar. É o char. Isso. O que significa esse verbo? Terceiro feminino singular? Sim. Sim. De que tempo? Ficará ela. No terceiro feminino singular, ok. De que tempo? Qual é o tempo? É katal, ictol com vav, vaiktol. Ok? Então, né? E qual é o sentido do verbo?
E ela ficou... E ela ficou, exatamente. Então, vamos lá. E ela ficou... E... O que é I? É o pronome. O é ele. I é ela. Com seus 2 filhos. Exatamente. E ficou ela... O Shnei, esse U significa, é o Vav, mas ele pode ser traduzido com seus 2 Banear. Seus aí está no Rali, tá? Seus 2 filhos. Ela ficou com seus 2 filhos. Ok? Vaishru. O que é esse chave aqui que aparece? Esse verbo aqui é um verbo fraco também. Vocês conseguiram descobrir que verbo é esse? Qual é que está marcando? Aqui, ó. Está aqui embaixo, deixa eu subir aqui. Fica como tomar, né? Que era o... Isso. Agora, qual é a pessoa aqui? Nachar, não é isso? Isso, nachar, que é tomar. Carregar, tomar, né? Tomar, nesse caso, é tomar como esposa, ok? Mas tomar serve bem. Então, mas quem tomou? Eles. Eles, então vamos lá. Ele. Os 2, exatamente. Acabou de falar dos filhos e tomaram. Vamos colocar aqui, já deixar tudo direitinho aqui. E tomaram Lahem. Para eles. Lá significa para, rem significa eles. Vocês estão percebendo quantos sufixos pronominais aparecem nesse texto? Eu vou pôr um vídeo sobre sufixo pronominal que eu quero que vocês estudem para a semana que vem. E vou pôr uma outra tradução onde vocês vão, ao invés de procurar a raiz, vocês vão descobrir quais são os sufixos pronominais. Tá bom? Vamos terminar aqui, porque a ideia é essa. De certa forma, a gente já adiantou um pouco a lição que eu quero dar para vocês para a semana que vem. E outra coisa que eu descobri essa semana, que para mim é uma boa notícia. Não sei se para vocês será. No próximo trimestre, eu vou dar Hebraico 4 para vocês. Então, a gente não vai ter aquele tempo de parada, a gente vai pegar direto, e eu creio que vocês vão sair sabendo hebraico muito bem. Tá bom? Pelo menos eu sinto, assim, no âmago do meu ser, que isso é verdade. Alguém fala amém? Amém. 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 E tomaram para eles o quê? Nashim. Mulheres. Mulheres. Né? Mulheres. O quê? Moabitas. Mulheres moabitas. E aí, olha só, vírgula. Shem Ahat. Aí é o nome, né? Porque tá... Isso. Então, olha só. Aqui, como você tem um numeral aqui. Isso aqui é um numeral. E isso aqui é outro numeral. Ok? O numeral, ele tem que concordar com a palavra que ele está numerando. Então, olha só. Eu vou traduzir bem literal, depois nós vamos consertar. Vamos lá. Um nome para a primeira. Ok? A Hat é a primeira. Qual era o nome para a primeira? Orfa. Pois é. Por que é órfã? Se tem um câmates ali. Tá certo, é órfã mesmo. Tá? Vou transliterar aqui. Nesse caso, tem
Tem Dagesh, então não é Orfa, é Orpa. Ok? É quase Oprah. Uhum. É provável que o nome da Oprah venha daí. Tá? Porque é muito comum nos Estados Unidos os descendentes de escravos darem nomes bíblicos, principalmente se os pais são batistas do sul, aquelas igrejas negras e tal. Agora, Oprah também pode ser um nome de origem africana. Então, eu não sei, eu só estou especulando aqui. Então, o nome para a primeira, Orpa. E um nome para a segunda, Ruth. Ok? Esse... Por que você está colocando como para? O para eu tô pressupondo. Não tem uma razão linguística. Se eu disser um nome, a primeira, vamos ver como é que fica. Fica estranho em português, mas é possível. Um nome, a segunda. Não poderia ser o nome da primeira, Orfa, e o nome da segunda, Ruth? Isso, era isso que eu ia... Porque eu acho que é o mesmo caso, acho que fica no mesmo caso de Elimelec, né? Que poderia ser um nome, mas como ele é definido na sequência, isso. Não precisaria colocar um indefinido antes, não? E outra coisa que eu queria ressaltar, esse T final no numeral indica que esse numeral está em construto com a palavra. Então, é um nome e aí já vira o nome, peraí, porque como o nome próprio é normalmente definido, quer dizer, o nome próprio é o que mais define, né? Quem é um homem? Evaldo. Pronto, não é um homem, é o Evaldo. Já está definido. Diga. Eu posso usar como no caso anterior aquele era, entre parênteses? Pode. Ou não? Pode. Então seria o nome, porque está definido. O nome dela está definido. Então, o nome da primeira, em vez de 2 pontos, que fica estranho, era... E o nome, por isso que eu coloquei ultraliteral, para justamente isso. E o nome da segunda era Ruth, tá? Uma pegadinha para vocês. Quem era casada com quem? Respectivamente aí, Bruce? Respectivamente. Tá? Então, Malon casou-se com Orfa, Quilion casou-se com Ruth. Como os nomes vêm nessa ordem, Malon e Quilion, Orfa e Ruth. Do primogênito para o seguinte, né? Isso, exatamente. Agora, tem uma coisa. Qual é o significado de Orfa? Costas. Costas. Porque quando a sogra mandou embora, ela virou e foi. E o significado de Ruth? Amiga. Isso reforça aquela teoria de que a história inicialmente não tinha nomes e os nomes foram sendo dados em função da função de cada uma delas na história. Ok? Depois nós vamos ver o significado do nome de Boaz. Se tem a ver com alguma coisa de resgatador. Por isso que tem alguns liberais que dizem que essas histórias assim são fábulas e não históricas. Tá? Eu discordo, eu acho que o processo é outro, é uma história verdadeira que foi ganhando cores de acordo com as funções, mas não que seja uma lenda, uma fábula, ok? Mas eu estou só explicando. Vocês vão ler livros que vão dizer, não, a história de Ruth é fábula, é uma lenda,
judaica e tal, e aí vocês já vão saber por quê. É isso que é importante, é vocês entenderem por que tem gente que pensa assim. E saber contra-argumentar. Isso é importante. Tá? Ou concordar, se vocês vierem a concordar. Sinto muito, mas né? Eu não concordo com isso. Acho que a razão é outra. Vamos lá. Voltando aqui. Como é que é? Vayeshvu Sham. Esse Vayeshvu já apareceu, né? Ficar. Isso. Ficaram Sham lá. Poderia botar como habitaram? Ou habitaram, pode ser. Ficaram. Depois tem que ver a raiz original do verbo, mas tanto ficar quanto habitar, talvez habitar seja mais específico, se a raiz der. Porque eles habitaram ali mesmo, né? Então, Vayeshvu lá. Deixa eu só um instantinho, só para ver quem é que está me chamando aqui. Então, vamos lá. E ficaram lá que Recher Shanim. Por 10 anos. Por 10 anos. Olha aqui, a preposição que significa como ou por, ok? 10 anos. E ficaram lá 10 anos. Ok. Ficaram lá 10 anos. Vayamutu Gam Shneihem. O que é esse Vayamutu aqui? Já apareceu esse verbo. Só que não apareceu no plural, no plural como está aqui. E morreram? E morreram. Então, né? Gam. Então, como é que fica aí? Shneihem. Shnei é 2. Dois deles? 2 deles, isso. Então, e morreram então, esse gama aí pode ser traduzido por então, é uma ideia de continuidade. Morreram então 2 deles. Quem? Maalon e Quilion. E morreram 2 deles, Malon e Quilion. E aí? Vetisher, não, desculpe. Vetishaher, Aisha, e deixaram. Os 2 morreram. E aí? Eles deixaram. Você tinha colocado também como ficou desprovida. Ficou desprovida, pode ser, né? Mas a ideia é que, como está no passivo, ficar desprovida é uma boa tradução do passivo. Então, vamos usar essa expressão, acho que ela está boa. E ficou desprovida ficou, tá aqui, faltou o aqui. E ficou desprovida a mulher, não é isso? Aisha. De seus 2 meninos. De seus 2 meninos. Pode ser desamparada, professor? Pode ser desamparada. E ficou desamparada, boa tradução também. Talvez até mais específica, né? E ficou desamparada a mulher de seus 2 meninos, porque a grande questão dela é justamente o desamparo da viúva, né? De seus 2 meninos e seu marido.
Seu esposo. E do seu esposo, exatamente. Essa mulher, ela ficou totalmente desamparada de seus 2 meninos e de seu esposo. Bom, nosso tempo acabou. Vocês me dão mais uns 2 minutinhos, só para a gente pegar a última frase aqui, que é a frase da virada da história. Está aqui, olha. A história, ela vira no versículo 6. Mas não tem esse no trabalho, não, professor. Não, eu sei disso. Eu só quero mostrar para vocês aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pôr para vocês traduzirem a partir do versículo 6 até o fim da história aqui. Deixe-me ver. Ruth 1:6. Eu vou pôr lá para a semana que vem, essa tradução. De 1:6. Tá. Ela olha que interessante, tem uma mudança de tempo aqui. Vatakam, e ela vekalo eiha. Aí vai ter muita coisa no feminino aqui, porque é uma conversa dela com as noras, tá? A gente vai pegar, deixa eu ver se tem algum sinal aqui de danado, né? O texto vai longe, hein? Ele não tem nenhum P aqui, nenhum samek que indique o final do texto. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver a próxima perícope até onde vai. Na verdade, a perícope é o capítulo todo, mas eu vou ver a semiperícope, a subperícope, até onde ela vai, e vou dar provavelmente para vocês mais de 4 a 6 versículos, que é justamente o diálogo. Há uma mudança na situação em Israel, ela resolve voltar, então ela vai ter um diálogo com as noras, e o desfecho das noras, que tem um dos trechos mais lindos da Bíblia, que é muito usado em casamento, na hora do voto: não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não te seguir, que onde quer que tu fores, eu irei também, onde quer que pousares, pousarei eu, onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é usado em casamento, para o marido dizer para a esposa e para a esposa dizer para o marido. Mas, originalmente, foi uma nora que disse para a sogra. Tá? Então, é uma declaração de amor inequívoco, que de nora para sogra tem que amar muito para dizer isso. Combinado? Gente, então, eu vou passar esse trecho para vocês. Não sei se vai pegar essa tradução dessa parte poética, mas eu vou pegar uns 5 ou 6 versículos no máximo. Vou fazer como eu fiz nesse. Vou passar para vocês o vocabulário dos versículos, como eu passei, e vou passar também aquele desmembradinho, para vocês poderem identificar as raízes e tal, ajudar um pouco vocês. Tá bom? E uma dúvida, acho que foi a Bianca que passou para mim, para entregar para mim, vocês entregam aquele que vocês trabalharam, não precisa entregar os dois. Se vocês trabalharam num deles, é aquele que vocês vão entregar. Se vocês trabalharam no outro, é o outro que vão entregar. Não precisam fazer 2 diferentes para me entregar. Tá? São 2 coisas que vocês não vão... Eu aconselho, é sempre bom separar a raiz e tal, mas não é isso que vai contar. O que vai contar é vocês identificarem esses pronomes possessivos, esses pronomes que estão juntos aí do texto, dizendo dele, dela, nele, nela, essas coisas assim. Eu vou colocar o filme amanhã, por volta de 12:00, porque aí eu gravo a manhã toda, vou colocar os filminhos explicando como identificar esses pronomes, e vocês têm até a semana que vem para me entregar, ok? Combinado? Podemos encerrar?
Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite, Neto. Obrigada. A Páscoa é agora ou é na outra semana? Hã? A Páscoa é agora ou na outra semana? Na outra. É abril, não é não? Ah, já é abril. É, porque a Páscoa judaica é quarta-feira que vem. Por isso que eu estou perguntando. Ah, O Pessah é quarta-feira que vem. Eu vou comandar a chamada do senhor. Ah, obrigado, Samuel. Valeu, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me passar pelo WhatsApp, podem passar que eu estou respondendo, tá bom? Na boa, não tem problema não. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Edson. Marcelo, um abraço, hein? Tchau, Israel. Tchau, João Paulo. Até mais.